Shalom! Mais um dia na presença do Senhor e hoje estaremos compartilhando o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos à leitura? Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um bálsamo muito caro, e ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos o preparativo para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, como o estava traindo, disse: sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no meu reino, no reino do meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vos desertareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas
do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro lhe respondeu: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não podeis vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se, mais uma vez orou: meu Pai, se não for possível, afasta este cálice sem que eu beba. Seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhes disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar ao Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras, que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão naquela hora: saíste com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. E aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, aonde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os guardas, para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para o condenar à morte. E não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim,
compareceram duas e disseram: ele afirmou: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: nada respondes ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: é como disseste, contudo digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Acabai de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu digno de morte. Então alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos. E outros deram-lhe tapas, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E jurando, ele negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se de que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. Terminamos aqui mais uma leitura do Evangelho de Mateus, e que todos tenham um excelente dia na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.